Priscila. De volta ao tema do tarifaço, os Estados Unidos compram quase 26% das máquinas e equipamentos exportados pelo Brasil. Só no ano passado, esse mercado rendeu mais de 3 bilhões e meio de dólares à indústria brasileira. E para destrinchar isso daí, a gente traz mais uma vez o Léo Arcoverde para mostrar esses números para a gente. Léo? Você já adiantou aqui, compra muito mal o comprador, 25% de tudo, já chegou a beliscar quase 4 bilhões de dólares em um ano em máquinas e equipamentos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Temos uma série histórica, vamos direto ao ponto aqui no telão, assinante, para mostrar para você este setor que, claro, a venda do tarifaço é bastante afetado. Aqui no telão a gente tem uma arte com ano a ano, que a gente vai mostrar o quanto que aqui é só Estados Unidos comprando, ano a ano, claro, em bilhões de dólares, máquinas e equipamentos produzidos no Brasil. Olha só, antes da pandemia, estava nesse patamar já acima de 3 bilhões, vamos pular 2020, que é um ano atípico, ficou abaixo quando a economia vai voltando, não só do Brasil, do mundo todo, aí já ultrapassa, volta para aquele patamar, 3 bilhões, 180 milhões de dólares de máquinas e equipamentos comprados pelos Estados Unidos, número que eu citei por Vitor Boiadian, quase 4, aqui em 2023, de máquinas e equipamentos, e ano passado teve uma queda aí, mas ainda relevante, 3 bilhões 540 milhões de dólares que os americanos compraram da produção nacional. Claro, muita coisa sai daqui do Sudeste, muita coisa sai de São Paulo, mas o que afinal é isso daqui? A gente tem uma próxima tela para mostrar o que são essas máquinas e equipamentos que nós exportamos no caso do Brasil. Olha, começando aqui primeiro por máquinas para logística e construção civil. Principal, 1 bilhão 780 milhões de dólares, a gente considerando dado mais atualizado, 2024, dados da própria ABIMAQ. A ABIMAQ daqui a pouco está na reunião com Geraldo Alckmin lá no MIDIC. Depois aparece aqui componentes para a indústria de bens de capital, com, no ano passado, quase 850 milhões de dólares exportados. E, para fechar aqui, máquinas para petróleo e energia renovável, pouco mais de 215 milhões. Tem um outro valor aqui que envolve todas as máquinas, mas são valores bem mais baixos, não são tão expressivos quanto esses três aqui. Eu chamo a atenção para essa questão de logística e construção civil, que o Brasil exporta bastante coisa, 1 bilhão, quase 1 bilhão e 800 milhões de dólares. E quem vai conversar com a gente agora é o José Veloso, que é presidente da ABIMAQ, está lá em Brasília, na nossa redação, vai estar na reunião de daqui a pouco, a reunião que a gente já falou aqui no jornal, que o MIDIC vai liderar, o MIDIC é ali chefiado por Geraldo Alckmin. José Veloso, bom dia por estar aqui com a gente, mais uma vez no Em Ponto, nessa crise. O senhor já veio aqui conversar e falar sobre o setor tão importante que o senhor representa de máquinas e equipamentos, mas a coisa, em relação à nossa última conversa, piorou em relação à incerteza, o que pode acontecer com a economia brasileira e o que pode acontecer com o setor de máquinas e equipamentos. Então, claro que eu quero te ouvir sobre a expectativa de daqui a pouco, mas também, já pegando da semana passada para cá, Veloso, como é que o setor tem acompanhado essa promessa de 50% de tarifação sobre as nossas exportações para os Estados Unidos? Bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia Mônica, bom dia Léo, bom dia Vitor, aí o Vitor desejando um sucesso para você nessa nova empreitada. Bom, enfim, como você falou, Léo, a situação agora é uma situação mais crítica, porque existe essa ameaça, a partir de 1º de agosto, de uma tarifa de 50%. E eu vou me permitir aqui chamar essa tarifa de um embargo, né? Com uma tarifa de 50%, não existe comércio, não existe margem de comercialização em produtos industriais que tem no mundo globalizado muita concorrência, não existe margem para suprir esses 50%. Então, é como se estivesse interrompendo a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente entende que existe a possibilidade desse limão fazer uma limonada. O Brasil precisa negociar a exaustão. Eu vi a matéria de vocês aí da regulamentação da nova lei de reciprocidade, mas o desejo dos setores econômicos do país que estão envolvidos nessa celeuma é de que essa lei não seja utilizada por hora.
O importante agora é nós irmos à exaustão nas negociações e temos uma confiança muito grande no ministro Geraldo Alckmin à frente desse grupo que foi criado nos 7 ministérios que vão participar da reunião hoje à tarde, ou agora daqui a pouco, e também a negociação pelo Ministério de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira. Ambos são totalmente qualificados para isso. E o que nós desejamos é que haja uma negociação forte e que a gente consiga, logo de cara nessa negociação, abrir um prazo para, além do dia 1º de agosto, quem sabe 90 dias, para que a gente possa fazer uma negociação e, quem sabe, até chegar num acordo comercial. Não um acordo comercial de tarifa zero ou de livre comércio, mas um acordo comercial que a gente possa aumentar as exportações dos Estados Unidos e aumentar também as importações dos Estados Unidos. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, muito bom dia, se já tem, digamos, preocupação dos seus clientes, dos clientes das máquinas brasileiras nos Estados Unidos, com relação a embarques iminentes, a encomendas já feitas e contratos, a outros setores que já percebem a dúvida e a indecisão do comprador. Isso já está afetando a indústria de máquinas? Olha, nós não temos ainda, como aconteceu no caso dos pescados, cancelamentos de pedidos que tenha chegado até a entidade. Mas é lógico que a preocupação é muito grande. Vários associados entraram em contato. O setor de máquinas é um dos setores da indústria de transformação, principalmente de alta e alta média tecnologia, que mais exporta do Brasil. E 25% das nossas exportações são para os Estados Unidos. Diferentemente de alguns produtos agropecuários, não existe a possibilidade de desviar os produtos para outros mercados. Até porque, Mônica, existe uma complementariedade muito grande em vários setores da indústria de transformação que exportam para os Estados Unidos. Eu posso dar algum exemplo aqui. O Léo mostrou no gráfico que o segundo maior item de exportação são componentes de máquinas. Então eu vendo um componente que ele vai ser industrializado nos Estados Unidos. O Brasil vende o grão do café, que vai virar café nos Estados Unidos. O Brasil vende vários produtos, o aço, etc., que vão ser manufaturados nos Estados Unidos. Então, como são produtos intermediários, que existe uma complementariedade em indústrias norte-americanas, com projetos dessas indústrias, existe uma dificuldade muito grande de desviar esses produtos para outros mercados. Então a preocupação realmente é muito grande. Eu tenho visto alguns economistas dizendo que ameaçando uma previsão de quanto isso pode mudar o PIB brasileiro na macroeconomia. Mas se a gente for olhar a microeconomia, ou seja, empresas isoladas que investiram para exportar para os Estados Unidos, o dano será muito grande. Agora, presidente, muito bom dia para você. Eu queria saber com relação, porque o Brasil ele está com uma promessa de tarifa muito mais elevada, até mesmo que outros aliados do governo, históricos do governo dos Estados Unidos. Eu queria saber a nossa indústria, do ponto de vista de competição relativa a outros potenciais fornecedores desse maquinário para o mercado americano. Qual que é a preocupação de, eventualmente, essas máquinas brasileiras serem rapidamente substituídas por outras de outros países diante dessa dificuldade competitiva que o Brasil pode enfrentar? Essa é a preocupação. Não existe mercado sem ser ocupado, Se nós perdemos o mercado, alguém vai ocupar esse mercado. Mas me permita aqui, Vitor, em cima da sua afirmação, fazer aqui uma conjectura do porquê que nós acreditamos que é mais uma tática de negociação, ou seja, coloca um problema muito grande na mesa para forçar o outro lado a vir negociar, Os Estados Unidos, ele começou toda essa guerra comercial com a China. Ainda lá no primeiro governo Trump. Ela foi acirrada no governo Biden e agora, mais ainda, no segundo governo Trump. Então, se o objetivo é uma guerra comercial contra a China, veja bem, os Estados Unidos colocou, lógico que a gente sabe que todas essas tarifas podem ser modificadas, mas no momento colocou 30% no México, que é o maior parceiro dos Estados Unidos, 30% no Canadá, 30% na Europa, 50% no Brasil, e a alíquota vigente no momento com a China é de 25%.
Então, à primeira vista, a gente pode imaginar, peraí, então eu vou ter um desvio de comércio aonde eu vou, porque esses produtos que a gente vende nos Estados Unidos, máquinas rodoviárias, componentes para construção civil, geração de energia, indústria de petróleo e componentes industriais, a China também produz. Então eu poderia até imaginar que o Brasil, produtos brasileiros poderiam ser substituídos por produtos chineses. Ora, isso não faz o menor sentido. Né? Então, por isso, é uma das razões, eu tenho 4, 5 razões, para imaginar que os Estados Unidos colocou a tarifa de 50% para abrir uma negociação em posição de vantagem. Então, uma delas é justamente não desviar o comércio para justamente o principal adversário dos Estados Unidos. Existem outros argumentos. Existem mais de 4 mil empresas norte-americanas com investimentos no Brasil. Essas 4 mil empresas, elas vão ser prejudicadas, além daquelas lá nos Estados Unidos que utilizam os nossos bens manufaturados como componentes para a sua indústria. Então vai existir um dano, sim, para a economia americana, um dano maior para a economia brasileira, mas eu quero acreditar, nós acreditamos, que não é esse o objetivo do governo norte-americano. O objetivo é, sim, abrir uma negociação. Vocês devem lembrar que o presidente Trump falava na campanha, logo depois da campanha, que ele queria fazer 90 acordos comerciais em 90 dias. Né? Até agora, os Estados Unidos fez um acordo com o Reino Unido e um com o Vietnã. Tem alguns outros acordos em andamento, como a Argentina, mas fechados tem 2. Então, o Brasil ele tem a possibilidade, nessa negociação, de propor aos Estados Unidos um acordo comercial, e vocês sabem que todo acordo, alguém tem que ceder alguma coisa. Eles do lado deles, nós do nosso lado, e procurar desse limão uma limonada e aumentar o fluxo de comércio com os Estados Unidos. Por que isso seria uma vantagem para os Estados Unidos? Porque o outro objetivo do presidente Trump é ter superávites de balança comercial. E ele tem poucos exemplos de poucos blocos ou países que ele tem vantagem. E o Brasil é um dos países que ele tem vantagem. Então, por que jogar isso fora? Não. Se já tem vantagem com os Estados Unidos, com o Brasil, por que não negociar com o Brasil? Então, eu quero acreditar que é uma primeiro movimento no xadrez, no tabuleiro do xadrez, para entrar em vantagem na negociação, mas o objetivo é, sim, escutar do Brasil uma proposta e, quem sabe, a gente consiga evoluir para um aumento de comércio entre os dois países. O raciocínio é muito claro e muito objetivo, mas eu pergunto sobre a subjetividade nessa negociação. A gente ouviu aqui até vários diplomatas dizendo é preciso que os exportadores brasileiros estejam alinhados com os setores compradores e que dependem de insumos brasileiros nos Estados Unidos para pressionar o governo. Por quê? O diferencial dessa negociação é a questão política, é a questão imposta ali e reforçada pelas postagens que a gente viu agora, com o julgamento, enfim, de Bolsonaro, com as questões das empresas de comunicação de mídia social. Então eu pergunto se isso é um complicador superável, na sua opinião. Como que o senhor acredita que essa negociação vai acontecer daqui para frente? Olha, eu tenho notícia que amanhã já tem uma reunião marcada, para amanhã, com empresas norte-americanas com investimento no Brasil, lá com o mesmo grupo ministerial. E também a Câmara de Comércio americana vai fazer parte desta reunião. Então, eu acho que a estratégia está colocada. Eles vão ouvir hoje a indústria, vão nos ouvir, junto com alguns colegas. Eles vão ouvir também o pessoal dos produtos agropecuários e da agroindústria. E já tem uma reunião marcada para amanhã para ouvir as empresas com investimentos no Brasil. Essas empresas são empresas, algumas delas muito grandes, relevantes, e elas também vão ajudar na negociação lá nas suas bases políticas nos Estados Unidos. Então, essa estratégia, Mônica, eu acho que ela já está colocada e nós temos que ir por esse caminho. O caminho da negociação e o caminho através do empresariado brasileiro, do empresariado norte-americano, aqueles que têm investimento aqui e aqueles que não têm investimento aqui, que simplesmente compram de nós, para que de todos os lados o governo americano escute
qual é a vantagem de manter essa relação de mais de 200 anos com o Brasil. Os Estados Unidos é o país que a vida toda mais investiu em investimento externo direto no país. Então, não é só na manufatura aqui para complementar lá. Os Estados Unidos também fazem investimentos, empresários americanos também fazem investimentos aqui com investimento externo direto. Né? Quer dizer, então, eu acho, respondendo a sua pergunta, Mônica, que a estratégia está colocada. Nós temos que ir pelos dois caminhos. Veloso, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o dia a dia de quem exporta no teu setor de máquinas e equipamentos, em linha do que a gente ouve muito de especialistas sobre abrir novos mercados ou terem alternativas para essa crise. Queria te perguntar o seguinte, claro que a gente torce para que essa situação se resolva até agosto, mas em se mantendo os 50%. E em se inviabilizando a importação de quem compra máquinas e equipamentos brasileiros, vocês têm alternativa? No teu setor é algo simples ou é muito complicado de arrumar um outro comprador? Para ser mais claro, você já tem uma compra que já foi feita por um importador americano. Por causa dos 50% ele diz, olha, agora não dá mais para comprar isso daí não. Setor de máquinas e equipamentos consegue outro mercado para comprar, absorver isso daí? Ou há um risco de a empresa brasileira exportadora arcar com todo o prejuízo porque não é tão simples assim arrumar um novo comprador tão logo? No caso de máquinas e equipamentos, nós não temos, no curto prazo, como direcionar produtos para outros mercados. Porque são produtos complementares que vão para uma manufatura dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, digamos que eu vou vender um componente agora, que eu vendo nos Estados Unidos, eu vou vender para a Europa. Eu vou ter que me adequar à especificação técnica daquele fabricante da Europa. Então não existe essa possibilidade no curto prazo de fazer essa reorientação. No setor de máquinas e equipamentos, essa possibilidade não existe. Eu queria lembrar um ponto também, inclusive foi o tema que da última vez que eu estive aqui, que pouca gente tem falado, que nós temos um outro problema também que está acontecendo agora, que é um incremento muito grande da participação de produtos asiáticos, principalmente chineses, na economia brasileira. Né? Nós temos os Estados Unidos como um grande parceiro, o americano, quando faz negócio com o brasileiro, ele investe aqui, ele produz aqui para levar para os Estados Unidos, e o chinês não. O chinês, quando ele vem para o Brasil, ele está de olho no mercado brasileiro. Nós temos muito poucos exemplos de investimentos de manufaturas chinesas no Brasil. Né? E houve, em 2024, inclusive eu estive aqui conversando com o Wilson Clava e com a Mônica sobre isso, um incremento muito grande das importações da China. Só no setor de máquinas e equipamentos, em 2024, cresceu 24% a participação dos chineses no Brasil em apenas um ano. Quando a gente olha nossas exportações para os Estados Unidos, elas representam 7% do faturamento total, 25%, 6% das exportações, mas 7% do faturamento total. Então nós temos agora dois problemas. A gente já vinha convivendo com um problema grave da China, que ela manipula câmbio, ela dá aquele bônus de 17% para a empresa que exporta, ela tem custo de capital subsidiado pelo Estado, enfim, todos aqueles problemas que a gente já tem. E aí agora esse problema com os Estados Unidos. Então, nós temos que resolver o problema com os Estados Unidos da melhor forma possível, sem reciprocidade. Nós temos que sentar à mesa, resolver o problema de uma vez por todas e, quem sabe, até vir a substituir algumas exportações chinesas para os Estados Unidos dentro da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Mas para isso, nós não podemos ter uma alíquota maior do que os chineses lá dentro dos Estados Unidos. Presidente José Veloso, presidente da ABMAC, então, resumindo a sua proposta que o senhor deve levar hoje na reunião logo mais com o vice-presidente da República, ministro de Indústria e Comércio, é que, apesar do Brasil hoje ter, então, às suas mãos a política de reciprocidade, do ponto de vista da indústria de máquinas e equipamentos, esse não vai ser o que vai ser defendido, e sim uma negociação exatamente no sentido de ampliar ainda mais os mercados dos Estados Unidos. Eu queria só que o senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, e também queria saber se essa opinião coincide, se o senhor já souber, com outros setores que também estarão à mesa logo mais aí em Brasília. Sim, eu tenho certeza que coincide, é essa a nossa posição. O Brasil tem um histórico com os Estados Unidos muito alvissareiro. Nos últimos 200 anos, o Léo mostrou aí, né, o quanto nós exportamos para os Estados Unidos, e esse é o caminho, porque
não são só as empresas exportadoras que vão ter problemas de continuar sobrevivendo. Uma indústria que produz um bem manufaturado, ela tem uma cadeia enorme de fornecedores atrás dela. Então vai existir uma onda por trás também. Então o ideal para a economia brasileira, para as exportações brasileiras, para as relações internacionais brasileiras, é o diálogo e é a negociação diplomática. E nós temos total confiança no ministro Geraldo Alckmin e no ministro Mauro Vieira, que eles têm condições de conduzir essas negociações. Veloso, da última vez, quando houve o primeiro aumento de tarifas, é sabido que o governo entregou uma proposta de negociação, o Departamento de Estado nem sequer respondeu. Portanto, o medo é justamente, o temor enorme é de que seja muito emperrada uma negociação daqui para frente. Diante de um cenário que ficasse nebuloso durante muito tempo, qual é o risco que um setor importante como o da indústria de máquinas corre? Olha, 7% do nosso faturamento são exportações do total do faturamento, né? 26% das exportações, 7% do total do nosso faturamento. Então, o risco é esse, né? O que está em risco é 7% do setor, que é um setor que é o que mais inova na economia brasileira, é o que tem valor agregado, né? O Brasil tem uma pauta de exportação muito primária, né, de produtos primários, então seria um retrocesso muito grande para o Brasil perder um quinhão de exportações importante de produtos de alta tecnologia. Olha, eu tenho um outro dado interessante, da importância que os Estados Unidos têm com o Brasil. 50% de tudo que o Brasil exporta de alta tecnologia vai para os Estados Unidos. Mais um motivo para nós insistirmos na continuidade do convívio dessas exportações. Outra coisa, Mônica, eu acho que esses 50% é muito mais os Estados Unidos se colocaram numa posição vantajosa no início de uma negociação e ela não tem muito a ver com aqueles 10% da primeira lista. Ele colocou um valor alto para obrigar o Brasil a entrar numa negociação. Entendi. Agora fica até um pouco mais claro, mas não deixa a nossa preocupação menor. Porque a discussão política envolveu de tal maneira esse momento, internamente também, né, que a gente vai acompanhando toda essa movimentação. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor se o governo do Estado de São Paulo tem algum papel nisso, na sua opinião. Olha, o governo do Estado de São Paulo tem todo o direito, né, de conversar com as empresas que estão instaladas no Estado. O Estado de São Paulo é o Estado que mais produz bens manufaturados que são exportados para os Estados Unidos, e dentre todos os estados da nação, aquele que teria mais prejuízo se essa alíquota de 50%, que eu apelido ela de embargo, ela continuar. Então, isso vai ter, com certeza, consequências ruins para arrecadação, emprego, atividade econômica no Estado de São Paulo. Então, é totalmente lícito que o Estado tenha preocupação. Eu sei de outros estados que também têm preocupação de perda de exportação para os Estados Unidos. Agora, como a gente sabe, o negociador é o Ministério de Relações Exteriores, é o Ministério de Indústria, e então eu acho que todos que estão preocupados e que puderem colaborar com ideias para sair desse problema, serão sempre bem-vindas. José Veloso, presidente da Associação das Fabricantes de Máquinas e Equipamentos, muito obrigado pela sua participação. Desejo ao senhor uma reunião bastante produtiva aí em Brasília. Toda a economia brasileira está de olho aí nos resultados. Muito obrigado. Muito sucesso, né? O que vai acontecer afeta todos nós, né? Esse é um tarifaço que afeta cada um dos brasileiros, são apenas setores das empresas com consequências que a gente não conhece. Então, estamos acreditando, como o senhor diz, o bom senso vai acabar prevalecendo e algo de mais positivo vai acontecer. Muito obrigada, um ótimo dia de reunião aí em Brasília para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Agora 8 horas.